João capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Queridos irmãos, tudo que existe, de certa forma, é uma substância, não é? Nós indicamos tudo que existe como algo que faz parte do mundo real. E sabemos também que toda substância, ela teve uma causa para a sua existência, uma causa primeira. Ainda que nós não saibamos explicar como é que aquilo existiu, nós sabemos que foi necessário algo anterior para a existência daquilo, é óbvio. E nós vamos chamar tudo que existe de ser. Ok? Então existiu o ser primeiro, que nós chamamos de Deus. O Deus que criou todas as coisas. O eu sou. Então eu gostaria que você dissesse para quem está do teu lado: o eu sou é Deus. Eu não sei se a mensagem de hoje será possível concluir hoje, né? Ou se será transformada em uma série. Nós vamos seguir. Bom, se você observar a frequência da criação, perceberemos que não se trata apenas do relato de algo que poderia ter sido diferente para nós, seres humanos. Dentro do quadro da necessidade, a criação ela seguiu uma lógica organizada por alguém. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Até essa expressão céus e terra, observem que os céus aparecem primeiro. Né? Interessante isso. Não está no princípio criou Deus a terra e os céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí vem e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então vejam, antes da existência dos céus e da terra, existia um ser que criou os céus e a terra. Porque é natural usarmos a expressão nosso Deus está nos céus. Dá a sensação de que ele mora em algum lugar. Mas na verdade, se ele morasse em algum lugar, no sentido literal, ele faria parte do ser que necessita de alguma coisa. Esse céu não pode ser o lugar que ele habita. Os céus é o lugar que ele fez. Então ele é maior que os céus, assim como ele é maior que a terra. Tudo que existe, existe em algum lugar, não é assim? Tudo que existe está dentro de algum espaço. E Deus é o único ser que é. Por que é? Porque não dá para dizer que ele está.
Consegue compreender meu raciocínio? Consegue, Daniel? É complicado para nós porque fazemos parte do mundo da natureza humana, natureza dos viventes, mas não há nada para além dele. Não dá para dizer que ele está. É a expressão que temos. Há uma limitação em nós para expressarmos Deus. Porque a gente sempre pensa em algo que está em algum lugar. A água está dentro do copo. O copo está em cima da mesa. A mesa está posta no chão. O chão está firmado em algum lugar. Enfim, a gente precisa dessas categorias de coisas para explicarmos aonde elas estão. Deus não está em algum lugar. Ele é. Tudo que existe está nele. Então não podemos pensar Deus como ser humano. Somente pensar como Deus. E como se trata de um infinito inexplicável, de um ser inexplicável, melhor é chamarmos de Deus, poder. Quando Ele se revela para os seus seres criados, Ele se manifesta de uma maneira que fique fácil de entender, de uma maneira possível. É um milagre. Mas foi Ele quem criou assim. Então Ele não está falando com você como quem quer te conhecer. Conhecer. Ele te conhece mesmo. Porque Ele sabe exatamente o que você precisa para ser compreendido. E o que você precisa para compreender todas as coisas. Agora olha só. Ele criou todas as coisas. Viu que a luz era boa. Porque nós gravamos as coisas em nossa memória graças à luz, não é isso? Visualizamos, tocamos, enfim. E no versículo 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde amanhã, o dia primeiro. Então vejam que antes do primeiro dia, Deus já fez alguma coisa, está entendendo? O primeiro dia, para nós, implica numa sucessão de momentos. Para Deus a coisa não funciona dessa forma. O dia é a expressão que nós utilizamos para nos comunicar a respeito do tempo. Porque nós percebemos o tempo de duas formas. Uma é o tempo como está agora, né? O clima. O céu meio cinzento, um pouco frio, enfim, nós percebemos o clima assim. E outra é o tempo no que diz respeito aos momentos que vão sendo somados. Né? Ou seja, um é primavera, verão, a estação, outono, inverno, e outro diz respeito a dia após dia, momento após momento. Nós precisamos disso para compreendermos o tempo. Esse precisar de Deus não é a mesma coisa. Se Deus foi quem criou todas as coisas e os momentos, os astros, os céus que se movimentam, então houve um dia que o dia, nesse sentido, não existia. Estão compreendendo o meu raciocínio? Estou me fazendo entendido? Se nós chamamos dia o movimento dos astros em torno do Sol, nos dias de hoje, porque antigamente era o oposto, era tudo em torno da Terra, assim que se compreendia os movimentos celestes. Se nós compreendemos que o movimento funciona dessa forma, e isso, após essa rotação, passaram-se um dia, houve um momento em que isso não tinha, está entendendo? Não havia. Se Ele criou o Sol, criou todas as coisas, antes dessas coisas existirem, Ele já era. Já era, Ele já é. Ele já existia. Agora vejam bem, quando chega no versículo 14, e disse Deus, haja luminares e expansão nos céus, para haver separação entre dia e noite.
Ou seja, antes do dia e da noite ele faz isso. E sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Sinais que pontuam e que nos faz ter a sensação de onde estamos no tempo. E sejam para os luminares da expansão dos céus e para iluminar a terra, e assim foi. Vamos pular aqui para o versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então observe que ele criou os seres que estavam sobre as águas, né? As aves. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. Então olha só, primeiro, Deus criou, agora, no que diz respeito aos seres vivos. Eu disse que tudo que existe é um ser. Existe o ser pedra, o ser mineral, ouro, prata, bronze. Mas agora ele começa a criar os seres vivos, e isso ele chama de alma. Alma vivente. E começa pelos seres aquáticos, né? Por lá. Versículo 23. E foi tarde de manhã, o dia 5º, e disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme suas espécies, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. Então vejam bem, nós temos aqui os seres vegetais, não é? A existência dos seres vegetais, a alma vegetal, que seria isso? As plantas, as árvores, é vida. Porque uma coisa é falarmos de minério, de pedra. Isso não é um ser vivo. Isso é apenas um elemento da natureza, né? Uma substância, mas não é um ser vivo. Já quando o assunto é plantas, são árvores, aí nós já estamos falando de ser vivo, né? A planta, ela precisa se alimentar para sobreviver? Para se manter viva? Sim. Ela precisa de água? Precisa de fogo? Não. E luz do sol? Então vamos entender a luz do sol como fogo, tá bom? Derivado do fogo, tá? Ela precisa de ar para sobreviver? Precisa da terra para sobreviver? Precisa. Não é? Então a terra é um ser inanimado. A planta também é um ser inanimado, porém é um ser vivo. Há vida na planta, há vida nas árvores. Elas se alimentam, mas a gente não está dizendo com isso que elas comem, né? O pessoal falou assim: mas e a planta carnívora, né? Bom, a planta carnívora, vocês acham que ela come as substâncias e ela engole? É assim que funciona? Não é isso. Não dá para comparar uma planta carnívora com o ser humano, por exemplo, ou com os animais. Né? Não é a mesma coisa. Vocês já viram os dentes da planta carnívora? Não? A goela. Então, é necessário separar uma coisa da outra, compreender uma coisa da outra. Então, aqui nós estamos falando primeiro da criação dos seres vivos vegetais. Ou seja, alma vegetativa.
Depois vem a alma sensitiva, que são os animais. Também são seres vivos. Obrigado, filho. Também são seres vivos. Os animais se alimentam, inclusive dos vegetais. Então, para o animal se manter vivo, ele também se alimenta de um ser vivo, que são oriundos da criação, das plantas. Está entendendo? Então nós temos aí a alma vegetal, a alma animal e a alma racional, é o ser humano. Na sequência, vem primeiro, está assim, está entendendo? Vegetais, animais e o ser racional. Eu gostaria de ler o ser racional. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e Deus criou macho e fêmea, os criou. E abençoou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então vejam bem, para que a espécie humana se mantenha viva, o ser humano, o indivíduo humano, ele se alimenta de vida. Está entendendo? Então olha, os animais são diferentes dos vegetais, porque os animais, em algum sentido, eles pensam, raciocinam. E existe um grau de raciocínio nos animais, concorda? Concorda, Daniel? Que os animais pensam pelo menos um pouco, em algum sentido? Sim. Ou não? Como é que o papagaio repete o que você fala? Porque de alguma forma ele aprende. Como é que o cachorro salta de forma exata? Os animais não estão correndo e não pulam? Se eles pulam, eles fazem um certo cálculo ali. Às vezes eles erram o cálculo, e nós também erramos o cálculo. Mas existe aquela, você faz sai, ele pensa no perigo. Se você fala sai para um gato, ele sai, depende do esforço que você fizer, é mais difícil, né? Mas daqui a pouco ele volta, ele é mais insistente. O gato parece que é um pouco diferente do cachorro, não é? Mas vejam bem, existe um grau de pensamento nos animais. Isso não os coloca na condição de seres racionais, mas de seres sensitivos, que sente alguma coisa, que percebe a distância, que percebe o que ele ouve. Não é uma planta. Você se comunica com o animal falando com ele também. Não é assim? Nós adestramos os animais. Então Deus colocou o homem para esse fim mesmo. E a vida do indivíduo carece desse domínio. O homem domina os vegetais e cuida dos vegetais e se alimenta dos vegetais, dos seres vivos, não é? E o homem também se alimenta dos animais. A existência do indivíduo carece da vida. A vida do corpo depende do consumo da vida dos animais e da vida dos vegetais. Então veja que assim Deus fez. A vida se alimenta do que tem vida. O homem não come pedra. O homem não come ouro. O homem não come barro, não come terra. Pelo menos assim não deve ser. Se você encontrar alguém que come, isso não quer dizer que é normal, é natural. Então observe que Deus fez o homem alma vivente. Então a continuidade da existência do indivíduo depende do consumo. Quando você come uma fruta, aquela fruta
se transforma em você de alguma maneira. Não é? Algo dela passa a fazer parte da sua substância. E aquilo tem vida. Quando você come uma carne, aquilo veio da vida. Então, olha só. Isso aí, cadeira. Então, vejam bem. Aqui nós encontramos uma sequência que não poderia ser diferente. Deus não criou primeiro o homem, para depois criar os animais, para depois criar os vegetais. Não, foi na sequência, conforme a necessidade. Alguém que organiza exatamente como uma coisa pode e tem que ser, de forma que não poderia ser diferente. Por que que o Gênesis, além de ser um livro que explica a criação, ele é um livro que satisfaz de forma explicativa? É claro que nós, ao lermos as Escrituras, principalmente o Gênesis, precisamos ir além daquilo que está escrito, é óbvio. Mas vejam bem, porque na sequência da criação, nós percebemos o seguinte: se fosse diferente, alguma coisa estaria errado. Se o homem tivesse existido primeiro, ele se alimentaria de quê? Entende? Como nós explicaríamos a forma que o homem se alimentava? Ficaria muito difícil. Se falássemos que os animais existiram primeiro que os vegetais, a pergunta seria a mesma. Como os animais sobreviviam se não existia outra coisa para eles se alimentar? O homem vem por último e quando ele chega aqui, tudo que ele precisa para que o seu organismo esteja vivo, já existe. E ele precisa apenas fazer o que Deus está falando. Organizar, dominar, cuidar e se alimentar. Não pode ser diferente. Não pode ser os animais cuidar dos homens. Entende? Então o homem ele tem que explorar aquilo que ele recebeu de mais importante, que é seu raciocínio, seu intelecto, sua inteligência. Porque ele recebeu isso de Deus. Ele recebeu essa missão. Ele recebeu algo que os seres vegetais não receberam. Porque o vegetal vive apenas como vegetativo. Quando alguém está sem movimentos, sem sentidos, por exemplo, sem funcionar, e apenas o corpo dela está ali, nós falamos que ela está em estado vegetativo. Porque está na condição de uma planta. É isso. O animal, ele é um ser instintivo. Ele vive em função da alimentação. O que importa para ele, a preocupação dele é se alimentar para continuar existindo. E procriando. O animal não fica preocupado com a hora. Nossa, gente. Já deram 3 horas e eu não comi ainda. Está entendendo? O animal não está preocupado, eu preciso estudar, formar meus filhos. Bom, se você for investigar aí as possibilidades do animal, você vai chegar longe, até mais do que eu. Já o ser humano não, ele tem algo diferente. Ele tem um intelecto, a psique, que deve ser explorada. E isso é algo que ele recebeu de Deus que o diferencia dos demais seres. Consciência. Consciência da moral, da ética. O ser humano ele tem que ser diferente, proceder de forma diferente que os animais procedem. Tanto na hora da alimentação, como no que diz respeito à procriação. Existe uma lei, uma ética que diferencia os seres humanos dos animais ou não? Existe um princípio que o separa, que o faz ser um ser humano, e não um ser vegetativo, ou um ser de alma sensitiva apenas.
Ele existe como alguém que precisa organizar e cuidar, ordenar a sua alma vegetativa, vou usar essa expressão, e a sua questão sensitiva, suas emoções. O homem precisa organizar isso, e Deus deu para ele essa condição. Organize. Então vejam bem, meus irmãos, Deus coloca-nos nessa condição de seres que dominam, organizam a vida, a nossa, e organizam também o mundo, tudo que existe. Agora, há um outro aspecto das necessidades humanas. Até aqui nós falamos sobre a necessidade humana no campo da subsistência, de continuar vivo. Capítulo 2. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, porque até aqui só existia o sexo masculino, o gênero masculino. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então vejam bem, agora há uma outra necessidade humana, que Deus percebe, porém que será criado posterior à alma vegetativa e àquilo que é a alma instintiva ou sensitiva, que são os pares. Outra necessidade humana. A mulher vem depois. Primeiro Deus criou tudo que o homem precisa, e aí existe o ser humano. Só que o ser humano existe primeiro como uma unidade dentro de apenas um gênero, o macho, o masculino. Após tudo isso, Deus faz o feminino. E também, agora, existirá uma outra necessidade humana, que essa não é a mesma, ou não está no homem da mesma forma que está aquilo que foi criado antes dele. É diferente. Porque o homem não se alimenta de outro ser humano. Um indivíduo pode sobreviver sem o outro indivíduo. Sim ou não? Ora, se você estiver morando em uma selva, imagine que você está sozinho lá. Só que lá tem frutas, legumes, verduras, tem de tudo lá. Você sobrevive até, se não faltar nada para você se alimentar, você vai sobreviver. Sozinho. Entende?
Vai sobreviver sozinho. Então veja que essa necessidade do homem e da mulher, dos pares, já entra em outra dimensão de dependência. Entre o campo da alma. Porque o homem precisa da mulher e a mulher do homem. Mais uma vez, obrigado. Não como o homem precisa de algo para se alimentar. Para continuar vivo, ele precisa da alimentação. Ele não precisa de uma outra pessoa. Ele precisa apenas se alimentar. Mas para que a espécie continue existindo, aí ele precisa do outro. Entende? Para que haja continuidade na espécie humana, um só não é possível. Nem só o homem, nem só a mulher. Deus fez assim. Então há dois tipos de necessidades aqui. Uma é a necessidade para sobrevivência, que cada indivíduo precisa, todo indivíduo precisa. O homem e a mulher. As plantas, as árvores se alimentam de algo. Os animais se alimentam para continuar existindo, precisam de algo. O ser humano, para continuar existindo, também precisa de algo. Vivo, né? No sentido de precisar continuar vivo. E eles se desenvolvem graças ao que está fora da terra. Os céus. Há um movimento nos céus, a qual o homem precisa. Agora olha só. Existe algo que não diz respeito a um ser vivo, que ambas as vidas precisam, seja vegetal, animal e o ser humano. Qual é? O elemento da natureza que todos eles precisam. Água, né? Não é isso? As plantas, as árvores precisam de água, os animais precisam de água e o ser humano precisa de água. Todos eles precisam disso. Além da comida, existe algo que é anterior, segundo a Bíblia, a todos eles. Então vejam, há uma didática bíblica que informa a necessidade humana de maneira que, diferente disso, não seria possível. E isso não pode ter ocorrido por acaso, a não ser que haja alguém que não é nada disso, que organize todas essas coisas. É o Deus a qual todo ser depende. Tudo depende dele. Seria impossível a existência, a subsistência, a continuidade das espécies se os céus não influenciassem sobre a terra. Porque nós precisamos de calor, então a força que não é terrena vem de fora para dentro. Nós precisamos do ar. Nada disso é terreno. Isso diz respeito a o que existe nos céus. Como nós cantamos aqui, na terra, como é nos céus. Porque nos céus tudo obedece ao Senhor. Na terra existe rebelião. É verdade que também no que diz respeito nos céus houve rebelião. Mas a rebelião não significa tomada de poder, tomada de controle. Significa entrada para o mundo do juízo. A sua participação a partir de agora, ela contempla um juízo, porque Deus disse para o homem, olha, deixará o homem seu pai e sua mãe, quando ainda não existia pai e mãe,
São os primeiros. Unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne. Ora, uma só carne, nós sabemos que é uma expressão praticamente impossível, se levarmos no sentido literal, não é? Porque você continua sendo um e o outro. Ambos ocupam espaços diferentes, sempre. Mas essa unidade que a Bíblia diz agora que nós nos tornamos quando nos unimos, diz respeito a uma harmonia divina. A fazer parte dessa didática. É você entrar na sua função e se alegrar com a sua posição ali. Se alegrar com a harmonia. Bom, nós vivemos em épocas em que as pessoas trabalham muito a desarmonia. O homem e a mulher são dois tipos de seres que Deus criou em uma harmonia absoluta. Sem um nem outro, ou sem um ou outro, a raça humana acaba. Pode ser diferente? Se você quiser saber uma das formas para que o homem deixe de existir e fazer um cálculo exato, basta pensar, a partir de agora não existe mais nenhuma mulher. Morreram todas as mulheres, agora só existem os homens. Acabou. Daqui a um tempo, vai ter que morrer o último homem. E aí não haverá mais existência dos seres humanos. Ou ao contrário. Ninguém pode fazer diferente disso. Porque isso está dentro de uma harmonia divina. Isso está dentro de uma ordem. É um princípio imutável. É um princípio de necessidade imutável, inegociável. O homem pode criar uma teoria contrária, mas ele não consegue fazer com que as coisas sigam essa teoria contrária. E é interessante que quando ele diz, o homem deixará sua esposa e ambos se tornarão uma só carne, é óbvio que isso diz respeito à natureza humana, mas não apenas à natureza vegetativa. Porque a gente, às vezes, usa expressões como, aquela pessoa tem uma natureza muito ruim. Não é isso? Nossa, como aquela pessoa é ruim. Você não está se referindo ao corpo dela naquele momento. Você está se referindo a algo nela, que é mais ela do que qualquer outra coisa, do que o corpo. Então vejam bem, tudo tem um princípio motor. Algo que decide. Quando você fala assim, olha, eu decidi fazer isso, eu decidi ir a tal lugar, você não está dizendo assim, olha, o meu corpo decidiu. Não, você está dizendo, eu decidi levar meu corpo para onde quer que ele vá. Eu decidi fazer com o meu corpo o que eu quero, não é assim? Então a gente reconhece aí a existência do eu e do meu corpo. O corpo como objeto e o eu, que não é o corpo, como sujeito. Ora, uma pessoa que não tem as duas pernas ou os dois braços, ela não é menos humana. Ela não é menos ser humano. Ela é um ser humano da mesma forma que eu e você. Ou que uma pessoa que possui esses membros do corpo. Não é assim, Cauã? É assim, continua. Um ser humano igualzinho. Não muda nada. Só não tem o corpo. Ou seja, o que serve como medida ou como objeto de percepção de que aquela pessoa, de que aquilo é um ser humano, não são a presença de todos os órgãos, todos os membros do corpo. E sim um ser ali. Uma natureza, uma vida que fala, que se comunica.
sente, que se envolve, que se dedica, que ama ou que odeia. E é essa natureza, invisível, não sei se eu posso usar essa expressão, porque ela acaba sendo mais visível, ou mais notada, né? A princípio, quando conhecemos alguém, a gente enxerga um corpo. É óbvio, né? Tudo que existe tem um corpo. Deus fez tudo com um corpo. Então, quantas pessoas você não conhece só de passagem? Você conhece. Ao mesmo tempo, você não pode dizer que conhece. Porque você tem como identidade aquele corpo que passa na sua frente, que pega o ônibus junto com você, mas que tu nunca conversou com ela. A partir do momento que você vai dialogando, então você vai conhecendo algo a mais naquela pessoa, mas nunca tudo. Porque até nós mesmos não nos conhecemos por completo. Então vejam bem, é interessante que existe a criação do homem e depois a criação da mulher. E eles recebem alma. Assim como Deus criou também os animais, a espécie macho e a espécie fêmea, e disse, olha, é impossível que eles continuem sobrevivendo, procriando, que não seja se não for dessa forma. Mesma coisa. Assim serão seres humanos. E um recebeu a natureza masculina e outro feminina. Né? Macho e fêmea. A alma desses seres, a explicação disso, da vida, não é física. Entende? Não é física. O homem observa o mundo da física, daquilo que é palpável. Um médico, ele consegue analisar se a pessoa está bem de saúde por meio da anatomia da pessoa. Mas a vida não. A vida é algo que transcende a capacidade de qualquer homem compreender, vai além. Então o Edivan recebeu uma alma que corresponde ao meu corpo. A alma do macho. Eu recebi uma anatomia. Que não foi criada por homem nenhum. Ela é divina. A mulher, a mesma coisa. Ela recebeu a natureza de acordo com a sua espécie. E a alma quem deu foi Deus. Ora, algum de vocês acreditam que Deus pode estar errando em alguma coisa? Algum de vocês acreditam que é possível que algo errado aconteceu? Deus criou uma vaca e criou um boi. É isso mesmo, né? Os pares são vaca e o boi, né? Vou falar errado aqui não, né? Vocês acreditam que é possível que Deus tenha errado em alguma coisa nesse sentido? A vaca é a vaca e o boi será o boi. Se a vaca tem desejo de ser boi e o boi tem desejo de ser vaca, se assim fosse, isso tem que ter uma explicação física. Não é? Sim ou não? Ou uma explicação metafísica? Vai para além da física. Física ou metafísica? Parece que entre os animais isso não acontece. Existem alguns fenômenos anatômicos entre os seres vivos. Mas é possível identificar o que é o quê. Entre os seres humanos, existem muitas causas que mexem com os nossos desejos. E que nós não sabemos explicar, porque o homem tem alma.
E quando o indivíduo começa a ser gerado no útero, já há uma alma ali. Não é só um corpo que está se desenvolvendo, há uma alma. A vida. Se há vida, há alma. Estão entendendo? Se há vida, há alma. E aí isso entra no domínio de Deus. Deus que criou todas as coisas. O Deus que fez todas as coisas. Chegamos em um momento em que nós precisamos pensar se acreditamos que Deus errou em alguma coisa, que Ele erra em alguma coisa, ou se nós erramos em alguma coisa. Vocês acreditam que Deus pode errar em alguma coisa, ou vocês acreditam que aquilo que nós não sabemos é porque nós é quem somos limitados? Nós precisamos decidir isso. Porque se queremos realmente fazer uma investigação real, precisamos parar de querer defender as coisas apenas do jeito que, de acordo com o que alguém nos prega. Vamos investigar a realidade do jeito que ela é. Sem virar as costas para a realidade da existência, da influência metafísica, algo que vai para além da matéria. Algo que vai para além da anatomia, algo que se chama vida. Não tem como escapar disso. Você não explica nada que é físico sem mergulhar naquilo que é metafísico. Nada. Então, olha só, meus irmãos. A Bíblia fala que mesmo um ser que não tem corpo físico, que nem a gente, chamado Satanás, a antiga serpente, de certa forma ele já tinha uma alma, né? Um espírito que tem uma alma, que sente, que pensa. E a sua rebelião foi de tal forma que ele veio realmente, ele existe a partir de agora, para confundir e para levar os homens a pensarem de forma contrária a tudo que se chama Deus. E você, cristão, que prestará contas a Deus, você que está de repente nos acompanhando pelas redes sociais, antes de pensar em dar algum tipo de opinião que pode influenciar várias pessoas a pensarem que nem você, analise bem de qual Deus você está falando. Se você ainda não sabe o que pensar, espera um pouquinho e fica quieto. Dialoga, ouve as pessoas. Porque a sua participação aqui na terra envolve também o que você fala. Você prestará contas a Deus por tudo que você fala. Por tudo que você defende. A igreja, o pastor, os irmãos, não há garantia que nós, nem que ficaremos juntos até a morte. Pode ser que daqui a 2, 3 anos eu não esteja mais aqui, ou resolva viajar com a minha família e morar em outro lugar. Isso pode acontecer com você, a gente sabe que a vida é assim. Quantas pessoas já vivemos durante um tempo e depois deixamos de viver com ela por consequência da vida? Então, prestar contas ao outro, isso não é o mais importante. O que é importante é aquilo que diz respeito a você. Porque onde você vai, você deixa rastros. Rastros de quem você está indo e do grau de comprometimento você tem com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Então vejam bem, meus irmãos. Nós vivemos em épocas em que as pessoas falam o que querem, escolhem pensar como querem, mas meditam pouco, muito pouco. Parece que quando vão falar de Deus, é como se fosse um ser que não existe, só existe no discurso.
só existe no diálogo, só existe na hora da pregação. Quando falamos do amor de Deus, às vezes eu tenho a sensação de que a compreensão de muitos irmãos está mais associado a uma fantasia do que a uma realidade. Parece que o amor de Deus é apenas um discurso bom, que tem que parecer bom para todo mundo para ser bom. Tem que ser aprovado por todo mundo para ser bom. A pessoa pode ter uma natureza ruim como for, mas se todo mundo aprovar e disser que essa pessoa é um coitado, todo mundo chama ela de coitado, então tá bom, é um coitado. Porque o que importa é que todo mundo pensa assim. Se todo mundo pensa e sente assim, eu também vou sentir igual a todo mundo. A aprovação de todos tornou-se o selo da verdade para muitas pessoas. E cada dia que passa, nós somos menos nós mesmos. E nos transformamos em influência. Não é à toa que o influencer hoje capta milhares e milhares de pessoas, né? Porque há uma fragilidade na autonomia do indivíduo, em detrimento à inclinação à opinião alheia. Porém, sob o discurso de que eu devo ser livre do outro. Como você é livre do outro se você é totalmente dependente de tudo que ele fala? Você não medita em Deus, você não medita nas Escrituras. Você é totalmente dependente do discurso de alguém que você se simpatiza. Se falarem que eu sou ruim a partir de agora, todo mundo resolve acreditar que eu sou ruim. A pessoa me conhece, ou eu conheço você. Sei quem você é, ando com você, sei que você é falho, enfim, tudo isso. Ou ao contrário. Mas se um número grande começar a falar diferente, aí eu me inclino a acreditar nesse número grande, porque não é possível, a maioria tem que ter razão. A maioria está certa. Ou, se não for a maioria, que seja uma minoria da maioria. Ou a maioria da minoria, mas alguma coisa desse tipo. Algum tipo de discurso assim, que é o suficiente, uma coisa abstrata, que nos segue diante da realidade. Na terça-feira passada eu estava falando no estudo, eu acho muito interessante quando alguém chega para mim e fala assim, olha, as pessoas roubam, as pessoas que moram na periferia roubam, porque elas não tiveram oportunidade na vida. E eu já ouvi até de algumas pessoas a seguinte frase, olha, mas tem gente honesta lá na favela. Tem gente honesta lá na periferia. E eu fico de rir. Eu digo, olha, eu não sei onde é que você pegou esses números, mas isso não corresponde à realidade não, porque eu passei a minha vida inteira na periferia. Eu vivo na periferia da cidade. Então, uma pessoa dizer para mim que o indivíduo rouba porque não tem oportunidade ou facilidades que o leve a adquirir meios de sobrevivência, para mim é um absurdo, porque, pelo amor de Deus, eu não tive essa oportunidade toda. E aqui tem vários irmãos que, pelo que eu vejo aqui, ninguém veio de classe nobre. Somente o pastor Lafayette, só ele. Lá em Minas, né? Como é o nome da cidade lá, pastor Lafayette? Lá, meu Deus do céu! Ele veio de uma cidade chamada Lafayette. É óbvio que ele vai chegar aqui se sentindo bambambam. Uma cidade no nome dele. Conselheiro Lafayette. Ele está aqui apenas na condição de alguém que vai dar conselhos, entendeu? É fogo, é fogo. Então vejam bem. A maioria das pessoas que congregam em uma igreja, por exemplo, são pessoas simples, humildes. São nobres. Alguns dias atrás, me mandaram um vídeo de um político, junto com outro personagem famoso, fazendo uma campanha, né? Era um momento de esporte, não vou falar muito porque eu não tenho interesse nesse sentido, mas praticando o esporte e
pedindo para que as pessoas levassem 1 quilo de alimento para ajudar os pobres, as pessoas que precisam, porque está todo mundo passando fome. Né? É isso que a gente ouve dizer o tempo todo, que nas favelas, nas periferias, está todo mundo passando fome. Bom, eu não vou dizer que a vida está fácil, está difícil, a gasolina está cara. Eu sei que está difícil. Mas espera aí. Eu vou onde eu moro ali, eu não tenho lugar, onde a minha mãe mora, por exemplo, eu não tenho lugar para estacionar carro. Então vamos devagar. Não precisa mentir não, tá, gente? Um carro para dedéu. Cada família na periferia tem 2, 3, 4 carros. Amém. Glória a Deus por isso. Se tem é porque está podendo cuidar. Graças a Deus. Tem celular do bom. Não é, a vida não está tão difícil assim não, então. Porque às vezes a gente ouve uns anúncios na TV que parece que na favela está todo mundo passando fome, assim, sabe? Me desculpa, não está assim não. Se disser que a vida está difícil, eu acredito. Mas eu vivo ali. Eu encontro as pessoas ali. Vai querer me dizer o contrário do que eu estou vendo? E eu vou chegar diante de Deus e eu falar assim, Senhor, era assim mesmo, porque os números dizem isso. Tá, mas eu vi diferente, eu estou aqui. Como é que eu vou negar algo que eu estou vendo? Passar necessidade é uma coisa, viver continuamente na necessidade é outra coisa. Não precisamos mentir, não. A realidade tem que ser colocada do jeito que ela está, não do jeito que as pessoas querem dizer que ela está. E aí, nesse evento, as pessoas levavam 1 quilo de alimento para ajudar o pobre. Só que eu, apesar de não ser um divulgador e alguém que fica contrariando, né, ninguém, eu guardo comigo, converso com a minha família, né, e com quem quer conversar particularmente, converso no sentido da política. Eu notei uma coisa que eu acho que as pessoas não notam, quando elas falam assim, está vendo como aquela pessoa é boa, está vendo como essa pessoa pensa nos pobres? Uma coisa, que quem estava fazendo a doação, as doações, eram o próprio pessoal da periferia. Eu não via nenhum carro, sabe, alguém vindo lá de Conselheiro Lafayette. Eu não vi ninguém, eu não vi lá na periferia, próximo ao campo, chegando aqueles carros importados e deixando lá as coisas, não. Quem ia lá levar os alimentos era o pessoal da própria periferia. Aí eu fico pensando, olha, como é que você fala que está fazendo algo para ajudar o pessoal da periferia, se você está tirando do próprio pessoal da periferia? Sob o pretexto de que você ama mais esse povo do que os outros, para cima de mim. Eu sou pobre, mas não sou burro, não. Então, esses discursos políticos que negam a realidade, para mim, não servem. Porque é possível constatar as coisas. E foi possível arrecadar aquilo. Bom isso. Às vezes a gente não faz isso para ajudar alguém aqui na igreja. Olha, fulano está precisando de tal coisa, junta todo mundo. É lógico que temos que fazer isso, quando alguém precisa mais. Agora, você dizer que vai criar um discurso para ajudar o pobre, tirando do próprio pobre, e dando a entender que foi você que fez tudo isso, você não fez nada, meu amigo. Você usou um discurso que manipulou a mente de todo mundo para dizer que está ajudando mais pessoas, tirando das próprias pessoas que você fala que vai ajudar. É brincadeira, viu? A gente é crente, mas a gente não é burro, não. E à medida que nós meditamos em Deus, você vê que não tem saída. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É refletir na verdade. Eu disse que não seria possível acabar hoje, então provavelmente eu continuarei, não sei se no próximo domingo ou em outro domingo, essa mensagem. Mas olha só, nós lemos logo no início, no princípio era o Verbo, Cristo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a água, a fonte. Quem vier a mim jamais terá sede. Vinde, encontrareis descanso para as vossas almas. Não é só para o vosso corpo, para vossas almas.
tem algo em Deus que é superior, que nós devemos buscá-lo sempre. Vamos orar? E hoje eu encerro por aqui.